Meus irmãos, é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, a santidade como um meio de edificação da igreja. Hoje nós vamos trabalhar nesse texto de Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 24, trabalhando debaixo do tema a santidade como um meio de edificação da igreja. Veja só, nós estamos na parte prática da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vocês já entenderam isso. Desde o capítulo 4, nós vemos agora trabalhando a parte prática desta carta. Depois de Paulo declarar que somos um corpo único e mostrar as virtudes com que nós devemos desenvolver a nossa unidade, o apóstolo também enfatizou a ideia de que nós recebemos dons para servir ao corpo. Muito bem. Mas agora, especificamente nessa passagem, ele vai focar no indivíduo. Paulo sai do corpo e dá um foco, ele dá um zoom agora na nossa vida. A gente tinha ouvido sobre pertencer ao corpo, ter todos os dons e talentos para servir ao corpo. A ênfase do apóstolo Paulo sempre foi no corpo. Agora ele vai para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida de forma particular. Ele vai mergulhar no indivíduo agora. E ele vai fazer isso nesse bloco desde 4:17 a 6:9. Vocês vão ver que a partir de agora, esse processo de santificação, o apóstolo Paulo vai mostrar como é que deve ser feito. E hoje, especificamente, ele disse que esse processo começa no indivíduo e na mente do indivíduo. Na semana que vem, vocês vão ver, e nas outras pregações, nos outros sermões, vocês vão ver que ele vai particularizando cada ação da gente para mostrar que as nossas atitudes, nossas ações beneficiam o corpo ou prejudicam o corpo. Das duas, uma. Não há meio termo nessa questão. O que Paulo vai fazer aqui é dizer que a importância da santificação individual, minha e sua, atinge diretamente ao corpo de Cristo. Paulo sai do amplo e dá um zoom na vida. Essa é para demonstrar a nossa responsabilidade como indivíduo que pertence ao corpo. O que Paulo vai fazer aqui é uma luta que a gente tem enfrentado nos nossos dias, meus irmãos. É muito importante você entender. Nós somos, na nossa cultura, no nosso mundo de hoje, mundo moderno, impulsionados a pensar... A gente já tem isso desde a queda, na verdade. A gente pensa primeiro em quem? Na gente. Se a gente estiver bem, ok. Se nós não tivermos, a gente procura primeiro organizar toda a nossa vida, nos sentir melhor. Isso é o que comumente a gente chama de uma ênfase exagerada no ego, em você mesmo. Você vai cair e eu cairemos no egoísmo. O filho do egoísmo é o hedonismo. O que é o hedonismo? É aquilo que só você faz, só que te dá prazer. Se eu gostar, eu faço, pastor. Se eu não gostar, eu não faço. Justamente a vida cristã e o chamado à santidade é contra essas duas coisas. É contra o egocentrismo, é pensar somente você e eu. E contra o egoísmo. Você vai ver que justamente a chamada do apóstolo Paulo nessa passagem é para que eu e você pense na nossa santificação individual, ok. Que a gente melhore como cristão, ok. Mas para quê? Para a gente alcançar as bênçãos do Altíssimo. Para a gente se encher de prosperidade da parte de Deus. Não, essas coisas podem até ser alcançadas, mas o foco principal é para que nós construamos juntos um corpo sólido, profundo e santo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo agora vai focar no indivíduo. Não porque ele está exacerbando o egoísmo, não, mas que a nossa santidade ajude aos nossos irmãos que estão ao nosso redor e que a igreja de Cristo seja mais fortalecida. É por isso que ele vai trabalhar contra o egoísmo, contra o hedonismo, é dom, é prazer, não é? Contra só fazer aquilo que dá prazer. Ele vai trazer agora a gente para uma realidade para mostrar que a nossa santificação atinge diretamente o corpo. Então vamos ao texto de hoje. Primeira coisa, o grande bloco que nós estamos aqui participando, nós já dissemos, ele vai de 4:17 até 6:9, quase no final da carta.
O apóstolo vai focar muito nisso. Qual é a mensagem que Paulo está dando para a gente? Dizendo o seguinte: se a gente quer ser uma igreja, se a gente quer ser uma igreja de verdade, se a gente quer ser um corpo de Cristo de verdade, nós não podemos abandonar o processo de santificação. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que podemos ser uma igreja sem uma vida santa diante do Senhor. Nós vamos conseguir isso perfeitamente aqui? É óbvio que não. Já deixamos de cara. Nós não seremos perfeitos nessa vida, ok? Mas nós não podemos abandonar o compromisso de melhorar. O compromisso de avançar. A gente não pode, com o desânimo que a trajetória cristã traz, que eu sei que é, eu acho que isso não só acontece comigo, certamente com vocês. Quando a gente está avançando na caminhada cristã, há momentos que a gente desanima, enfraquece, pensa em desistir, deixar tudo para lá. Ok, isso faz parte da nossa natureza ainda caída. Mas nós temos que resistir a esses tipos de sentimento, porque não se pode ver ao Senhor sem santidade. Era isso que Hebreus diz. Sem santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos desistir de melhorar, meus irmãos. Nós não podemos desistir de avançar nesse processo. Não dá para ser assim. Não dá para fazer dessa maneira. Então, que a gente possa, na verdade, focar nisso, e é isso que o apóstolo Paulo vai fazer nesse bloco de 4:17 até 6:9. Qual é o objetivo? A estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade. Veja o que está em Efésios capítulo 4, observe lá no verso 13 da sua Bíblia, que a gente expôs a semana passada. Até que, qual o objetivo? Qual o alvo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Qual é o seu foco na vida? Você está focado em quê? Na sua carreira? No sustento da sua casa? Na sua documentação? No processo migratório? Qual é o foco? Essas coisas têm que estar debaixo do principal objetivo da nossa vida. O nosso foco é ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conseguir? Aqui não. Mas temos que desistir nunca de sermos iguais a Ele. A perfeita varonilidade. O objetivo modelo, eu fico olhando que muitos crentes têm muitos ídolos. Muitos pensadores que admiram. E há algum problema com isso? Depende. Se for ídolo, idolatria é pecado. Mas se porque você gosta de ouvir, ou porque você acha a sacada de algumas pessoas legais, alguns insights que podem te ajudar aqui ou acolá, beleza. Agora, o nosso ídolo principal, o nosso foco principal, a quem é a pessoa que deveria determinar e dirigir a nossa vida, chama-se Jesus Cristo. Não há outro, meus irmãos. Ninguém é como ele. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho. Você está perdido, é nele que você se encontra. Eu sou a verdade. Você precisa de entender quem realmente você é. Só nele você encontra isso. E eu sou a vida. A gente procura a vida em todos os lugares. Procura a vida no passeio, na viagem. A gente procura a vida. Sabe, alegria, sentido real de existir, a gente procura na carreira profissional, a gente procura na família. Nós só vamos achar vida nele. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é pouca vida que ele quer nos dar. Ele quer dar vida de verdade. E somente em Cristo a gente pode contar. Por isso que o objetivo tem que ser sempre o Senhor Jesus. Mas para alcançar, é preciso, e especificamente nessa passagem de hoje, ela trata como cada um de nós devemos andar para que haja edificação no corpo. Para que a gente atinja esse objetivo, a gente precisa ouvir a exortação aqui do apóstolo Paulo. Veja só como é que Paulo começa essa passagem. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Você já viu Paulo falar dessa maneira aqui na carta aos Efésios? Ainda não, essa é a primeira vez. Como assim, pastor? Paulo diz, isso eu digo a vocês. Isso aí ele já tinha feito várias vezes na carta.
mas nunca a expressão no Senhor testifico. Isso é a primeira vez. Por quê? Porque o que ele vai, a partir de agora, dizer é tão importante, que ele chama o Senhor como testemunha do que ele está dizendo para os Efésios. Eu digo, e no Senhor tomo testemunha, testifico. Essa é que é a ideia. No Senhor, eu agora vou passar a dizer coisas muito importantes para vocês. Vocês precisam prestar atenção. Porque é fácil para nós vivermos, meus irmãos, como gentios, como pessoas que não são pertencentes ao povo de Deus. E é por isso que o apóstolo agora usa toda a autoridade apostólica e diz: ouçam. O resumo é esse. Ouçam com atenção. Preste atenção no que vai ser dito. Por isso que eu estou dizendo: digo e no Senhor testifico. O que, Paulo? Você pergunta. A primeira coisa da qual a gente devia fazer para edificar o corpo de Cristo é não andar como gentios. Veja o que é dito no verso 17 ao 19, aí da sua Bíblia. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, com vontade muita, cometerem toda sorte de impureza. Como eu e você não devíamos viver, como é que a gente deve fazer para começar esse processo de santificação? Primeira coisa, não vivendo como gentio. Aí você que está atento, está acompanhando a série de pregações, você diz assim: mas peraí, pastor, o senhor disse no capítulo 2 que agora nem gentios e nem judeus, agora nós somos um povo só. E por que então o apóstolo Paulo está fazendo referência ao gentio desse jeito? Porque justamente a forma que o apóstolo Paulo está usando a palavra gentio aqui não é a mesma forma que ele usou no capítulo 2. Aqui ele não está dizendo raça, povos, tribo, línguas, nações. Não. O apóstolo aqui está dizendo o modo gentílico de viver. Como é que é o modo gentílico de viver? Totalmente distanciado de Deus. Como Deus não existisse. É justamente por isso que nós não devemos andar como Deus não existisse. Eu e você não. Quem foi nascido de novo, não. Quem entendeu a mensagem da cruz não pode viver, não pode voltar àquela, me perdoe a expressão às vezes, um pouco suja, né? Para ser redundante, mas a gente não pode voltar àquela lavagem de porco que a gente vivia. Nós precisamos agora de uma vida em Cristo. Não mais aquela vida que tínhamos, mas outra. Porque o apóstolo Paulo diz também em 2 Coríntios 5, que em Cristo todas as coisas se fez nova, tudo passou, e depois dele, novas coisas. Nós somos nova criatura, meus irmãos. E como é que vivem os gentios? Como é que vivem os gentios? Paulo descreve com maestria o que agora a gente passa a ver. Veja, processo de santificação, a gente às vezes acha que começa com a mudança de comportamento. Você agora vai orar mais, vai ler mais a palavra, vai praticar os meus de graças, ok, que te edificam. Mas entenda, o processo de santificação começa primeiro na cabeça, na mente. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque veja como é que o apóstolo Paulo faz. Observe o verso 17 da sua Bíblia. Não andem como gentios. Como é que o gentio anda? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamento é onde? Veja agora o verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Você aprende com o que também? Com a mente. E o verso 23 dessa passagem: e vos renoveis no espírito do vosso
entendimento. Entendimento é onde? Paulo vai dizer o seguinte: sabe onde é que começa a nossa mudança? Quando a nossa mente muda. O processo de santificação está ligado à renovação da forma como eu penso a vida. E a minha vida não pode ser pensada como a vida de um gentio. Porque como o gentio vive? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, está aí. Volte lá para o versículo 17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Cuidado, cuidado para não se moldar aos pensamentos, às modas, às teorias deste mundo contrária à palavra de Cristo. Tem muita gente que gosta dos insights que pensadores, inclusive ateus, dão em redes sociais ou em palestras, o que quer que seja. E crente vive seguindo essas pessoas como eles tivessem luz na mente. Eles não têm, eles têm trevas. O que eles têm são insights de graça comum. Eles têm insights. Eles dizem coisas que às vezes servem para aplicar aqui ou acolá. Mas eles não têm a cosmovisão de Cristo sobre o mundo. Isso tem atrapalhado a gente a ser mais parecido com Cristo, porque a gente fica imitando o pensador A e B, o influencer A e B, e a gente esquece que nosso alvo é Cristo. Isso é viver na vaidade dos nossos pensamentos. Tem tanto crente empolgado e ouvindo filosofia ateia e dizendo que está aprendendo. É incrível isso. Isso é antagonismo, isso é luz contra as trevas. Não dá. Não dá. Ou você caminha do modo que Cristo estabeleceu para a sua vida, ou você caminha da forma como esses ateus muitas vezes propõem. Você está querendo fazer uma embiose, você está querendo colocar tudo junto, quando as coisas foram ditas separadas. Eu estou dizendo para você que você deixe de se interar com tudo que há no mundo? Não. Eu não estou dizendo isso, nem o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a vaidade desses pensamentos, o local vazio desses pensamentos, não te aproximam de Cristo. Não te aproximam de Deus, como você imagina. Ah, pastor, mas tem coisas legais que até dá, que casa bem com as escrituras. Ok, isso é que a gente chama de insights da graça comum nessas mentes vazias. Agora, não dá para segui-los. Porque quem temos que seguir é o Senhor Jesus, que é a encarnação de toda a sabedoria de quem? De Deus. Então, cuidado com o que você tem guiado. Cuidado com seus mentores. Cuidado com quem você tem ouvido. Isso influencia diretamente na forma que você vive, porque a frutificação começa onde? Na mente, lembre. Lembre-se disso. Então, cuidado em quem você tem dedicado tanto tempo a ouvir. Eu fico impressionado com a quantidade de conteúdo que a igreja dos nossos dias consome, conteúdos que não são bíblicos. É uma coisa assim, alarmadora para mim. Por que o senhor sabe, pastor? Eu vejo os reposts nos stories. Eu estou lá vendo tudo. E vejo cristão compartilhando cada coisa que eu fico pensando, meu Deus, ele não sabe o que está fazendo, ou ele, vou voltar a ler o apóstolo Paulo, se é que de fato tendes ouvido Cristo e nele foste instruído, segundo é a verdade de Deus. Se é, eu fico às vezes perguntando, será que eles realmente se encontraram com Cristo? Porque não é possível eles estarem repostando um negócio desse. Não é possível. É contraproducente. É contra cristão. Então, cuidado. Isso é vaidade do seu pensamento. Você achar que é tão livre que pode ir contrário àquilo que as escrituras estabeleceram para a sua vida. Cuidado, você vai viver como gentil.
Veja, obscurecidos de entendimento. O que é essa palavra obscurecido de entendimento? Verso 17, verso 18. Obscurecidos de entendimento, ou seja, que não tem luz na mente. Literalmente faltou luz na forma de pensar. Tem muitos dos nossos irmãos, e quem sabe eu também, muitas vezes acreditamos muito na direção da nossa mente, por nós mesmos, quando deveríamos entregar a direção de tudo aquilo que sabemos, ao Senhor nosso Deus, que Ele nos ajude com o seu Santo Espírito a iluminar tanto a nossa mente, que a gente possa ser dirigido por ela. Eu tinha um grande mestre, eu tenho ainda um grande mestre, ele não morreu, estamos mais distanciados porque eu estou aqui, e ele me dizia uma coisa: Sami, eu tangencio o relativismo não é coisa boa, relativismo é dizer que não existe verdade absoluta, mas ele disse o seguinte: eu trabalho com relativismo na minha interpretação da vida. Observe, ele não trabalha com relativismo em relação à verdade absoluta, só existe uma só. Mas como eu interpreto isso aqui, todo dia eu tenho que dizer: Sami, será que você está interpretando da maneira certa? Sami, a decisão que você tem que tomar, será que é por aqui mesmo? Era isso que esse mestre me ensinou. Desconfie sempre da condução da sua mente sobre sua vida. Porque quem tem que conduzir a sua vida é a mente de Cristo e não a sua. Isso é santidade. Isso é mudar a perspectiva de entendimento das coisas e passar a confrontar a sua mente em relação à mente de Cristo. Ele continua, apóstolo Paulo, tudo é na mente. Veja, alheios, o que é uma pessoa alheia? O que é uma pessoa alheia? É distanciada, desconectada com a vida de Deus, alheios à vida de Deus. É assim que vivem os gentios. Totalmente desprovido de conhecimento do propósito da vida. Não entende que Deus é o autor e consumador de nossa existência. Trabalham como Deus não existisse. Tudo isso é vida alheia a Deus. E por fim, o que tipo de vida dessa dos gentios que Paulo está nos chamando a não viver? Onde é que isso desemboca? Veja onde é que isso vai parar. Verso 19. Verso 18 ainda. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram ao quê? À dissolução. A todo tipo de vida dissoluta, para com avidez cometerem todo tipo de quê? De impureza. Se a mente não está cativa a Cristo, se a mente vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de falta de luz de entendimento, se a gente vive pensando em coisas distantes e alheias a Deus, sabe onde sua vida vai parar? Na promiscuidade, na impureza. E você não tenha isso apenas com a impureza na vida sexual, na impureza dos tratos das relações, na impureza de coração, na impureza de como você se relaciona, inclusive com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Porque esse é o grande problema. Se a mente não está alinhada à mente de Cristo, nós agora vamos conceber concessões, vamos fazer concessões, vamos abrir mão de tudo, para em prol de ciências que dizem que a gente tem que fazer concessões. E a gente acredita mais em todo o arcabouço, às vezes científico, que discorda da direção da palavra de Deus, ou às vezes concorda, porque ciência boa é assim, concorda com a palavra e discorda também, mas buscando sempre mostrar o seu testemunho, não esse cientificismo barato que existe. Mas voltando para o meu ponto, a ideia é que você, ao invés de abraçar todo esse arcabouço de ideias, você se concentra na mente de Cristo e você procura agora o caminho da santidade. Porque de outra sorte, meus irmãos, nós não vamos estar peripatensais, se lembra? Pisando todo mundo em torno da mesma coisa.
Cada um, isso é a palavra do apóstolo Paulo no começo do capítulo 4. Andeis de forma digna da vocação que foste chamado. Nós já ouvimos isso aqui. Se a gente não pisar em torno da mesma palavra, cada um vai puxar para um lado, e isso não será um corpo. Será vários membros que não vai compor um corpo. Todos nós temos que centrar aqui para que a gente possa edificar ou viver como edificados na mesma pedra, na mesma rocha, que é o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que esse texto nos chama a fazer é uma análise da nossa mente para que a gente não viva como gentio. Segunda coisa que o apóstolo Paulo faz, a partir do verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja o contraste, existe um mais. Vocês não podem viver como gentio. Por que não posso viver como gentio? Porque eu recebi a Cristo. Ou eu recebi a Cristo e vivo diferente dos gentios, ou eu não recebi a Cristo e vivo como gentio. Mas as duas coisas não podem. Não, você não pode viver com gentio e ter Cristo. Isso não existe. Ou você vive de uma maneira que é de acordo com Cristo ou é contra Cristo. Não tem meio termo nisso. Não há terceira via de excluído, como a lógica aristotélica. O terceiro excluído não existe aqui. O que existe aqui é ou você está vivendo como um gentil, ou você está vivendo cativo a Cristo. Outra forma não existe. Veja, por isso que o apóstolo Paulo diz, mas não foi assim que vocês aprenderam, de jeito nenhum. Se é que de fato tendes ouvido, veja, Paulo coloca uma condicional aqui. Se você de fato se encontrou com Cristo, você não pode viver mais do mesmo jeito. Se de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Paulo está dizendo o seguinte, a próxima coisa que você tem que fazer, além de ver se você vive como gentil, é despojar-se, tirar a capa do velho homem e lançar fora. Veja se não é isso que acontece. Primeiro que, para a gente explicar e entender melhor esse pedaço da passagem. Primeiro que a doutrina de Cristo nos incentiva a abandonar as nossas disposições naturais. Quanto à doutrina dos gentios, nos incentiva a liberar as nossas emoções, liberar nossa vontade, fazer o que der na telha, sem retração, tudo livre, tudo liberado. Pode fazer, fique à vontade. O velho homem pede para você fazer isso. O novo homem diz não. O novo homem diz, eu sou tão livre em Cristo que eu posso dizer não também para essas coisas que me impõem. Cuidado com o conceito de liberdade. Você está escravo da suposta liberdade que o mundo lhe propõe, isso é escravidão. A liberdade real e verdadeira é que em Cristo eu posso dizer não a tudo isso que me propõe. Isso é a verdadeira liberdade. Eu não preciso viver amarrado com conceito nenhum de mentes deste mundo. Eu posso ser livre para viver somente o que Cristo quer. E é por isso que essa luta entre a carne, entre a velha natureza e a nova natureza, que Gálatas fala de entre a carne e o espírito, é a luta de despício. O que é se despojar? É tirar a velha roupa e colocar a nova. Esse é o terceiro ponto. Mas vamos se concentrar apenas no segundo. Como que eu tiro a velha roupa, pastor? Primeiro, desapegando-se totalmente das coisas deste mundo. Não dando a importância que muitas vezes a gente dá para as coisas deste mundo. A gente vive, meus irmãos, neste mundo como este mundo fosse o único objetivo da nossa existência. A gente esquece que esse mundo é temporário, passageiro, efêmero, vai passar e que logo nós estaremos na vida eterna. Logo. Liguei para um amigo essa semana e a primeira coisa que ele me disse, eu disse... Primeira coisa, quando ele me viu no vídeo, disse, pintou o cabelo, chefe? Disse, oxê, por quê? Ele disse, tá branquejando, viu? Eu digo, é sinal que o tempo está indo, está avançando.
E a gente não se percebe disso. Nossas irmãs, belamente, tá certo, cobrem-se os fios brancos. Os irmãos também, não é? Às vezes alguém bota uma tintinha, não sou nada contra isso. Mas você pode pintar quanto quiser. Mas a data de nascimento está avançando. Você pode cobrir, você pode fazer como queira, mas nós estamos caminhando para a morte. E graças a Deus por isso. Porque logo, logo estaremos com o nosso Senhor. Logo, logo. Logo, logo. E aí a gente se apega aqui e quer morar aqui, quer viver aqui, quer morrer aqui. Não, senhor. Por favor, meus irmãos, entendamos que isso aqui é tudo passageiro. Nós devíamos estar com o pé aqui, mas com o coração na eternidade. Nós devíamos estar vivendo aqui com o pé levantado. Essa é a expressão de João Calvino. Gosto muito dessa expressão de João Calvino nas suas institutas, que ele diz aqui, eu vivo com o pé levantado. Como é que se vive com o pé levantado? Pronto para ir embora. Expressão pé levantado é aquele pé que nem sentou, já está para dar o próximo passo. É o pé levantado. Eu gosto dessa expressão porque não faz com que a gente se apegue a nada. Sempre tem o pé levantado para ir embora. Se for essa a vontade do Senhor. Pé sempre levantado, na expectativa que nossos pés estão nessa terra, nosso coração está no céu, vivendo neste mundo, mas sem desconectar com as coisas divinas. Esse é o problema. É errado desfrutar de todas as benécias e bênçãos que nós temos aqui? Não. Jamais é errado. Agora o errado é ficar preso somente nessas coisas daqui e tendo desconectado o nosso coração das coisas vindouras. Nós não vamos nos santificar desse jeito. Nós vamos viver uma vida terrena. A igreja é muito terrena. A igreja precisa ser uma agência celestial na terra e não uma agência social na terra apenas. A igreja promove a ideia de que tudo isso vai passar. Ela não pode ser a detentora que o melhor está aqui. Não. Isso é contra justamente a direção que o Senhor dá para nós. Vamos trabalhar todo dia, vamos, com alegria, com ânimo, com gozo, porque o Senhor tem nos dado a condição de sustentar a nossa família. Amém. Mas se não tiver o trabalho amanhã, Ele continuará no trono reinando sobre minha e sua vida. E Ele continuará preparando sempre o melhor para nós. Sempre. Sempre. O melhor para nós não está condicionado no quanto nós temos, ou quanto deixamos de ter, o quanto nós... Não, o melhor para nós está nele mesmo. E Ele estando presente, e Ele estando com a gente, em meio ao vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o bom pastor sabe conduzir nossas vidas. Então, eu não preciso, de forma nenhuma, ficar apegado às coisas desse mundo. Eu tenho que me despojar, tenho que tirar isso de mim. Porque, ao contrário, conexão com as coisas divinas para viver a terrena, porque a obra de santificação em nós e é para nos parecermos mais com Cristo e menos com a cena do capítulo 2. Se lembra da cena horrenda do capítulo 2? Andamos pela nossa disposição da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, natureza, filhos da ira, como também os demais, o príncipe da potestade do ar, dos filhos que atuam na desobediência. Eles guiavam, ou seja, Satanás guiava a nossa vida, nossa carne guiava a nossa vida. Isso é o quadro anterior a Cristo. Agora, mais não. Agora nós somos livres. Absolutamente livres. Para vivermos agora uma novidade de vida, arrancando essa roupa terrena. A nossa confissão nos ajuda a entender isso. Esse processo de santificação. Confissão de Fé, capítulo 13, a seção 1 diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo. Pela sua palavra e pelo seu Espírito, nós somos santificados pela palavra e pelo Espírito, que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. Essa é a obra da santificação. Destruir o domínio do pecado sobre nós.
As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Documento antigo, mas novo. 1648, nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 13, seção 1. É uma interpretação deste texto do apóstolo Paulo de se despir do velho homem. Como é que a gente faz isso? Pela palavra e pelo Espírito. É a palavra e o Espírito aplicando essa palavra em nós faz com que a gente tire a roupa antiga e fique com a roupa nova. E isso é o processo que deve ser visto em nós. Para quê? Para que todo o corpo seja beneficiado. Meus irmãos, se vocês tiverem um pastor, ou tiverem uma liderança, ou vocês mesmos, serem pessoas que estão descompromissadas a viver uma vida de santidade, a buscar um padrão divino para a sua vida, nós não edificaremos esse corpo de Cristo aqui. Isso passa necessariamente pelo processo de santidade de cada um de nós, de cada comprometimento meu e seu, para que a gente possa atingir esse objetivo. E a última coisa da passagem é que está no verso 23 e 24. Então, nós estamos respondendo a pergunta: o que devemos fazer para avançar no processo de santificação? Primeiro, não andar como gentios. Segundo, despojado do velho homem. E terceiro, revestir-se do novo homem. Veja se não é isso que está aí. Verso 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. De novo, mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Eu gosto como o Paulo descreve esse homem. Esse novo homem é um sujeito, ou homem e mulher, obviamente, é uma pessoa que nasceu de Deus, porque não nasceu de si mesmo. A gente já viu isso em Efésios. Pela graça sois salvos, por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus. O poder, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. A gente já estudou isso em Efésios. Nós nascemos de Deus em justiça. Que justiça? A nossa própria? Não, a de Cristo outorgada a nós. O que ele fez na cruz do Calvário foi imputado a nós por justiça. É por isso que Romanos capítulo 5 diz: justificados pela graça do Senhor Jesus, temos paz com Deus. E como é que é esse homem? Criado, segundo Deus, em justiça e o quê? E retidão que procede da verdade. Eles agora não vivem mais por mentira. Eles vivem agora comprometidos com a verdade. Eles não são mais fruto de engano, de erro. Nós não somos fruto de engano. Nós somos frutos da verdade, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é profundo, mas ao mesmo tempo tem que ser leve. É profundo, estamos enraizados nele, mas para viver uma vida leve, tranquila nele também. Com cheio de problemas que temos, ok. Mas sem perder a esperança e a alegria de saber que ele está conosco. Então, vamos observar um pouquinho mais de perto esse texto. Vos revestis, renoveis e vos revestivos do novo homem. Como é que é isso? Eu gosto muito da ideia de Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 14. Veja como é que está o texto de Colossenses. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De quê? Como é que esse homem expressa agora que ele está no processo de santificação, não está vivendo como gentio, está se dispondo do velho homem? Como é que ele está se renovando? Em quê? Em ternos afetos de misericórdia. O novo homem começa a reproduzir o que ele recebeu. O que é que nós recebemos? Misericórdia. Esse novo homem agora dá aquilo que ele recebe. Ao invés de legalismo, ao invés de só lei, julgamento, ele começa a ser mais misericordioso, porque foi isso que ele recebeu. Como é que esse homem se comporta? Além de misericórdia, bondade. Ele experimentou da bondade, então ele começa a ofertar bondade.
Começa a fazer gestos de bondade, de humildade. Veja, estou lendo o texto. Santos e amados, ternos afetos de misericórdia, bondade e humildade. Ele agora começa a considerar o outro igual a si mesmo. Isso é humildade. Depois disso, de longanimidade, total paciência com ele mesmo e com todos aqueles que estão ao seu redor. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, o vínculo da perfeição. Esse homem começa a exercer misericórdia, bondade, ele é humilde, ele é manso, ele é paciente, ele perdoa e ele, sobretudo, ama de forma sincera. Você diz assim, pastor, quem é que vive isso? Ainda não. Nenhum de nós na sua totalidade. Mas esse é o nosso alvo. Essa é a nossa perseguição. Nós não podemos desistir disso. Nós precisamos buscar isso constantemente. Esse é o ponto. Como é que a gente vive esse processo de santificação? Desejando cada vez mais se parecer com esse novo homem. Por fim, meus irmãos, para a gente concluir, algumas aplicações rápidas para nós. Não esqueça que Paulo está trazendo aqui para nós hoje a ideia de que a santificação nos ajuda à edificação do corpo. Não esqueça também, por favor, que sua santificação edifica o corpo e fortalece-nos todos juntamente. Mas para isso, você precisa do Evangelho. Você precisa do Evangelho para aplicar na sua vida quando você cair nesse processo de santificação, nesse processo de busca, de despojar-se do velho homem e revestir-se do novo. Quando você cair, entenda, olhe de novo para a cruz. Veja que os seus pecados estão perdoados lá. O Evangelho não é apenas para ser anunciado, é para caminhar com a gente. Quando a gente está diante de um alvo muito superior a nós, quando a gente está diante de um objetivo muito distante de nós, como é parecer com o nosso Cristo, esse é um grande objetivo da nossa vida e muito superior a gente, o que a gente tem que se valer é do Evangelho. O Evangelho não é só para a gente anunciar, é para a gente aplicar na nossa vida. Poxa, Sami, você devia ter feito melhor. Mas louvado seja o Senhor, porque até esse pecado ele também perdoou na cruz do Calvário. O Evangelho é para caminhar com a nossa vida nessa tarefa difícil de se parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Não esqueça do Evangelho. Segunda coisa, lembre-se que você pertence a um corpo e sua vida é muito importante para o corpo. Quando você estiver desanimado, isso tem me ajudado a caminhar no ministério. Quando você estiver desanimado, entenda, você não está só. Você tem um corpo, olhe do seu lado. Todo domingo a gente se reúne aqui para quê? Só para cumprirmos tabela? Não. Na esperança de nos reunirmos mais, como na sexta-feira, nos pequenos grupos, enfim, ter uma vida mais junta. Para que a gente não se sinta só, para que a gente entenda completamente a importância que cada um de nós temos na edificação desse corpo. Então, quando você estiver pensando muito individualisticamente, quando você estiver pensando muito egoisticamente, você pare e pensa, eu pertenço a um corpo maior, que hoje se reúne localmente em Tampa, mas que pertence a um corpo ainda maior, que pertence a Orlando, que pertence ainda a um corpo maior a todos os crentes dos Estados Unidos, a todos os crentes do Brasil e todos os crentes do mundo. Nós somos um grande corpo de Cristo e que nós precisamos nos comportar como nós dependêssemos uns dos outros. É a melhor maneira de você viver. Porque solidão será afastada. Desânimo será combatido. Porque quando cada um de nós estivermos desanimado, o outro pode chegar e levantá-lo. Cuidado com essa ideia de que cada um de nós santifica o corpo, para que não criemos aqui julgadores entre nós. Não é esse o papel de cada um de nós.
O nosso justo juiz é o Senhor Jesus Cristo. O nosso papel é de colaboradores uns com os outros, para que a gente viva vidas melhores. Se tivermos que confrontar o nosso irmão no pecado que ele tenha tido, ok, isso é instrução de Mateus 18. Mas para quê? Para perdê-lo? Nunca. Jamais. Para ganhá-lo. Para que ele melhore. Para que ele venha para nós e dê agora os 2 talentos que ele tem para mim, e isso também me edifique. Entenda isso. Nós somos um corpo criados em Cristo Jesus para que a santificação aconteça em cada um de nós, mas a gente depende um dos outros também para que isso aconteça. Lembre-se, seu pecado também vai nos atingir. O meu pecado também nos atinge. Se lembra de Acã? Foi dito a Acã que não tomasse, não só Acã, mas a Josué tinha dito a todo o povo, quando estava entrando na terra dos cananeus, para tomar posse da promessa do Senhor, a terra de Canaã. Eles ouviram. Todos os povos que vocês destruíram, vocês não levam nada, nenhum despojo. Despojo de guerra era normal. Você atingia uma cidade e conquistava aquela cidade, então você tinha direito, como conquistador, de levar todos os despojos. Mas o Senhor tinha dito, vocês não precisam de nada, porque vocês têm quem? A mim. Então não levem nada para a terra de vocês. Eu sou a herança de vocês. Aí o que é que Acã faz? Pega das coisas sacrificadas e esconde aonde? Debaixo da bagagem. E aí, vai agora para uma grande batalha, ou grande batalha não, uma pequeníssima batalha. Josué manda os espias ver qual é o povo chamava Ai. Até de nome é pequeno. 2 letras. O povo era o povo de Ai. Os espias voltam e dizem assim, ei, Josué, não descansa os homens, bota 3 mil homens, beleza, a gente ganha, acaba com esse negócio, tá tudo certo. Ok, Josué, ok. Vocês estão dizendo, vocês são especialistas, vamos lá, mandou os 3 mil homens. 36 homens. As escrituras nunca dizem em nenhum lugar. Preste atenção nisso. As escrituras nunca dizem em nenhum lugar quais foram as baixas das outras guerras. Em Ai, ela fez questão de registrar. Nenhum lugar está as baixas da guerra que o exército do Senhor fazia. Somente em Ai. Por quê? Porque quando a guerra é de Deus, não se tem baixa, mas quando não é, se tem. Deus não subiu com o exército de Israel naquele dia. Por quê? Porque Acã tinha pegado as coisas sacrificadas e tinha posto debaixo da bagagem, lá dentro do arraial de Israel. 36 homens morreram. Josué rasga, se veste de pano de saco, rasga a roupa, começa a orar. Josué capítulo 7 diz, Senhor, não estou entendendo. O Senhor nos traz para cá, a gente vence Jericó, a gente venceu cantando, dando voltinha aqui no muro. Agora um povinho desse. A gente volta com 36 homens correndo da batalha. Isso é uma vergonha pro teu nome, Senhor. Aí Deus rompe a narrativa e diz, por que está sentado aí? Levanta. Vai lá e tira do meio as coisas que eu disse a vocês que não era para tomar. Tem coisa lá no meio que eu não mandei que estivesse lá. Josué se levanta, lança a sorte, vai na casa de cada um. A sorte cai na casa de Acã. Ele procura. Está lá. O despojo leva a família de Acã e dele. E é apedrejado. O pecado de Acã atingiu o povo inteiro. Você diz assim, mas foi muito duro. Duro? E o que Acã fez? Matou 36 homens. A culpa está nas costas dele. Cuidado. O seu pecado pode nos atingir. O meu pecado pode nos atingir. Por isso que a sua santificação individual é tão importante. Por isso que cada um de nós temos que buscar a santificação individual. Eu estou dizendo isso para quê? Para que agora a gente viva juiz. Eu disse há poucos instantes que não. Para que a gente juntos possa ajudar a se fortalecer uns aos outros. Renove a sua mente. Cuidado com as vozes que você tem ouvido gritando por aí. Cuidado, às vezes elas não são de Deus. Cuidado com isso.
Cuidado no coach que você é tão apaixonado. Cuidado no influencer que você segue tanto. Ou a influencer. Cuidado. Ouça tudo, mas só retenha o que é bom. Isso é o conselho vindo das Escrituras. Ouça de tudo, retenha o que está de acordo com a palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, nós estamos dizendo tudo isso porque queremos uma igreja profunda nas Escrituras. Que a nossa vida seja enraizada na palavra de Deus de verdade. Mas a gente quer leveza no trato com os outros. A gente não quer aqui que ninguém seja juiz de ninguém. A gente quer que a gente seja leve mesmo. Esse ambiente brinca. Quem estava lá no último encontro do momento da comunhão percebeu. Nosso ambiente leve, descontraído, de brincadeiras saudáveis, mas sem perder o foco na profundidade da palavra do Senhor. Nós precisamos ser assim. Porque esse é o caminho para nós. E que, com certeza, o corpo de Cristo será edificado e mais vidas serão alcançadas para a glória dele mesmo.